Ainda que o helicóptero esteja em constante aperfeiçoamento, o princípio básico de funcionamento continua o mesmo de 1930. Aqui estão as principais partes que compõem um helicóptero e sua nomenclatura. Selecione aquela que você quer ver em detalhe. Cabine de comando é onde estão localizados os comandos de voo e alojamento para os pilotos. Nos helicópteros maiores, atrás da mesma, encontra-se o compartimento destinado aos passageiros ou carga. A caixa de transmissão do rotor de cauda está alojada junto ao mesmo, formando um ângulo de 90 graus com o eixo longitudinal do helicóptero, e se destina a transmitir, em sincronia com a caixa de transmissão do rotor principal, a energia disponibilizada pelo motor. A caixa de transmissão do rotor principal é onde está instalado o conjunto de engrenagens e demais dispositivos destinados a transmitir ao mastro do rotor a energia disponibilizada pelo motor, bem como o sistema de roda livre, que desengrasa a caixa do motor caso este pare, possibilitando assim que o rotor continue a girar. O rotor de cauda ou antitorque tem a função de eliminar o torque provocado pelo motor através do rotor principal. O rotor principal é acionado pelo motor através da caixa de transmissão, sendo responsável por quase todas as manobras do voo. Trem de pouso. Existem vários modelos, sendo o mais comum o tipo esqui. Motor. Pode ser convencional, ou seja, a pistão de 4 ou 6 cilindros. O Robinson 22, por exemplo, utiliza um motor convencional de 4 cilindros. Temos também motor a reação, como os empregados no Bell 206, no Esquilo e outros. Estrutura. Podemos subdividi-la em estrutura central, onde são fixados o motor, cabine de comando, caixa de transmissão principal, trem de pouso, rotor principal e os tanques de combustível. E estrutura traseira, onde estão o rotor de cauda, caixa de transmissão de 90 graus, deriva vertical e horizontal, cone de cauda e a bequilha de proteção. Elas constituem a estrutura do helicóptero, que suporta todos os conjuntos necessários ao voo. Derivas. Na estrutura traseira estão fixadas as derivas vertical e horizontal. Existem muitas variações no design dos helicópteros modernos. Hoje temos alguns equipados com piloto automático, radar e até música em CD. Sem dúvida, com todos esses equipamentos, podemos afirmar que eles evoluíram tanto na segurança de voo quanto em conforto, se comparados aos seus antepassados. Aqui estão alguns dos mais conhecidos e utilizados helicópteros do mundo classificados quanto ao rotor. Selecione o modelo que deseja ver em detalhe. O tipo básico é um helicóptero de construção e manutenção mais simples, com rotor principal e de cauda. Tem como vantagens a simplicidade e o menor custo de manutenção. Sua principal desvantagem é que oferece reduzida capacidade de transporte de carga. O helicóptero com rotor duplo, em tandem ou em linha, oferece como vantagem uma grande área de fuselagem livre para transporte de tropas ou de carga. Sua desvantagem reside no sistema mecânico completo. O XV-15 Osprey, de fabricação norte-americana, decola na vertical e, ao atingir a altitude adequada, vai inclinando seus rotores, voando então como um avião. O helicóptero com rotor duplo coaxial, em que um gira em sentido contrário ao outro, traz a vantagem de transportar grandes cargas com seu cargo hook, ou guincho de carga. A desvantagem está na complexidade de manutenção. O helicóptero com rotor duplo, lado a lado, sincronizado, proporciona a vantagem da fácil manobrabilidade lateral, ideal no auxílio a grandes construções de prédios, torres, etc. Como desvantagem, apresenta um sistema de rotores com muitas peças móveis e de elevada complexidade. O ar é uma mistura de vários gases e, por ter pequeno atrito interno, é considerado um fluido perfeito. Seu estado natural é gasoso e sua composição aproximada é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, e pressão atmosférica é a pressão existente devido às várias camadas de ar. Pressão estática é aquela a que está submetido um corpo mergulhado em um fluido.
Logo, um corpo na atmosfera sofre pressões que atuam igualmente em todos os sentidos e é expressa como a força por unidade de área. Densidade do ar é a quantidade de moléculas por unidade de volume. Ela pode variar em função da umidade, temperatura e pressão. Decorrente disto, teremos o ar com alta, média ou baixa densidade. Quando a umidade do ar aumenta, a sua densidade diminui, pois, como sabemos, a fumaça ou o vapor de água sobem. Logo, são mais leves que o ar, portanto, menos densos. Quando a pressão atmosférica aumenta, comprime o ar, tornando-o mais denso, pois teremos maior quantidade de moléculas naquele espaço. Quando a temperatura se eleva, o ar dilata-se e a mesma massa de ar ou quantidade de moléculas passa a ocupar um espaço maior, o que diminui a sua densidade. O conhecimento sobre a variação da densidade do ar é imprescindível para os aviadores, porque as asas ou pás da aeronave se apoiam nas moléculas para poderem se sustentar ou voar. Se temos poucas moléculas de ar, dizemos que a densidade é baixa ou que o ar está rarefeito. Como regra geral, aumentando a altitude, teremos menor pressão, densidade e temperatura. Movendo a aeronave com seu mouse, você poderá ver perfeitamente essa variação. Neste voo, podemos constatar que a densidade diminui com o aumento da umidade, reduzindo a sustentação da aeronave. Pressão, densidade e temperatura são os parâmetros atmosféricos. Como eles variam muito de local para local, foi estabelecida pela Organização de Aviação Civil Internacional, ICAO, uma atmosfera padrão, International Standard Atmosphere, identificada pela sigla ISA. A ISA adota os seguintes parâmetros considerados ao nível do mar. A 40 graus de latitude norte e pressupondo o ar totalmente seco, pressão 1013,2 hectopascais ou milibares, ou 760 milímetros de mercúrio. Densidade 1,225 kg por metro cúbico e temperatura 15 graus Celsius. Observe a tabela ISA em diferentes altitudes. O ar é um gás possuidor das propriedades de expansibilidade, capacidade de aumentar de volume, compressibilidade, capacidade de diminuir de volume, e mobilidade, facilidade de se mover. E o seu comportamento varia quando ocorre qualquer modificação do seu volume, pressão e temperatura. Quando isto acontece, disse que houve uma transformação gasosa. Vamos estudar 3 delas, realizadas em recipientes fechados, que recebem nomes especiais, segundo as leis que as regem, conforme você pode constatar clicando o mouse sobre elas. Esta lei diz que o volume ocupado por qualquer gás a temperatura constante é inversamente proporcional à sua pressão. Isto significa que o aumento de pressão ocasiona diminuição do volume, assim como a diminuição de pressão ocasiona o aumento de volume. A lei de Charles diz que, quando o volume de um gás permanece constante, a pressão exercida por ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Exemplo: um gás está submetido a 20 psi quando sua temperatura é de 400 graus Kelvin. Se a temperatura duplicar para 800 graus Kelvin, sua pressão será de 40 psi. A lei de Gay-Lussac diz que o volume de um gás à pressão constante é diretamente proporcional à variação de sua temperatura absoluta. Exemplo: um gás tem volume de 30 litros a uma temperatura de 200 graus Kelvin. Se a temperatura subir para 600 graus Kelvin, seu volume aumentará para 90 litros, a fim de que sua pressão não se altere. Um dos parâmetros do ar que influenciam no voo é a temperatura, que é medida através de termômetros, que podem ser graduados em diferentes escalas. No Brasil, é utilizada a escala Celsius ou de graus centígrados, mas muitos países utilizam a escala Fahrenheit. A ciência descobriu que a menor temperatura possível na natureza, onde nenhuma molécula se move, é menos 273 graus Celsius, ou menos 460 graus Fahrenheit, chamado de zero absoluto. Outras 2 escalas então surgiram, as absolutas: a Kelvin, designada pela letra K, e a Rankine, pela letra R, criadas respectivamente a partir da Celsius e Fahrenheit.
Movendo o slider entre os termômetros com seu mouse, você pode observar isso. Na escala Kelvin, temos o congelamento da água a 273 graus e a fervura em 373 graus. Na Rankine, a 460 e 640 graus, respectivamente. Nos cálculos científicos, elas são muito utilizadas. Observe esses pontos em cada uma das escalas. Podemos converter a temperatura de uma escala para outra ou obtermos a temperatura absoluta a partir de qualquer uma delas, seja centígrado ou Fahrenheit. Vamos ver como é fácil fazer isso. Clique sobre a conversão desejada. Para converter graus centígrados em Fahrenheit, devemos multiplicar o valor em centígrados por 1,8 e somar 32. Para acharmos a temperatura absoluta, basta adicionar 460 ao valor em Fahrenheit e teremos o resultado em graus Rankine. O exato seria 459,4 em vez de 460, mas este arredondamento é usual e nos dá uma aproximação aceitável. Observe os exemplos na tela. Você está pronto para seguir um pouco mais adiante. Vamos ver agora os princípios da física que regem a aerodinâmica. Clique com o mouse sobre os botões para conhecer cada um desses princípios. A aerodinâmica é uma palavra de origem grega, onde aer é igual a ar e dyne significa força. A aerodinâmica é, portanto, a parte da física que estuda os efeitos do ar sobre os corpos. Velocidade é a distância percorrida por unidade de tempo. As unidades mais usadas são quilômetro por hora, milha por hora, sendo que cada milha equivale a 1.609 metros. Nó, milha náutica por hora, sendo que cada milha náutica equivale a 1.852 metros. Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. A massa é invariável. A nossa massa é igual tanto na Terra como na Lua, onde a gravidade é muito menor. As unidades de medida de massa mais usadas são quilograma ou libra, que equivale a 453,6 gramas. Peso é a atuação da gravidade sobre a massa de um corpo. O peso é variável. O nosso peso é maior nos polos, onde a gravidade aumenta devido à maior proximidade do centro da Terra, do que na região equatorial. Na Lua, onde a aceleração da gravidade diminui, o nosso peso se reduz para 1/3 do verificado na Terra. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Exemplo: se uma pessoa aplica 50 kg força para deslocar um objeto a uma distância de 10 metros, ela realiza um trabalho de 500 kg. Potência é o trabalho produzido por unidade de tempo. Para efeito de cálculo, multiplicamos a força pela velocidade. A potência geralmente é medida em HP, que deriva da expressão em inglês horsepower. 1 HP é a potência aproximada de um cavalo robusto puxando um objeto com uma força de 76 kg-força a uma velocidade de 1 metro por segundo. Aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo. Se um helicóptero leva 10 segundos para atingir a velocidade de 80 metros por segundo, então ele aumentou a sua velocidade em 8 metros por segundo em cada segundo. De outra forma, se dividirmos o valor da força aplicada a um corpo para aumentar a sua velocidade pela massa do mesmo, obteremos a aceleração a que foi submetido. Inércia. Diz a primeira lei de Newton que um corpo tende a manter a sua condição de repouso ou movimento até que uma força externa atue sobre ele. Exemplo: devido à ação da inércia, um helicóptero não consegue atingir determinada velocidade ou parar sem a aplicação de uma força capaz de provocar aceleração positiva ou negativa. Densidade é a massa por unidade de volume. A gasolina tem uma densidade de 0,72 kg por litro. É o mesmo que dizer que cada litro de gasolina tem a massa de 0,72 kg. Momento ou torque é tudo aquilo que pode causar rotação.
O motor do helicóptero, transmitindo sua força ao rotor principal através da caixa de transmissão, provoca o torque. Ação e reação. A terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde uma reação igual e de sentido contrário. Exemplo: ao dar um tiro de fuzil, o projétil será lançado para frente e o atirador para trás. Vetor é toda a grandeza física que possui intensidade, direção e sentido. O vento pode ser representado por um vetor de intensidade igual a 20 km por hora, com direção horizontal e sentido norte-sul. Pressão é a força por unidade de área. A pressão de ar em um pneu é de 1,5 kg/força por centímetro quadrado. Significa que a força exercida pelo ar em cada centímetro quadrado do pneu é igual a 1,5 kg/força. Energia é a propriedade de um sistema que permite converter as forças a ele inerentes em outra capaz de realizar trabalho. A energia pode ter várias formas, tais como elétrica, eólica, química, eletromagnética, térmica, etc., transformáveis uma nas outras. Ela não pode ser criada, mas apenas transformada. E energia cinética é a energia contida nos corpos em movimento. Num mergulho com o helicóptero, se pode acumular energia a tal ponto que seja possível fazer uma subida sem utilizar a energia do motor. Isto é energia cinética. Um corpo posicionado em um lugar elevado possui energia potencial gravitacional em relação a um ponto mais baixo. A caixa d'água residencial é um exemplo. Ela possui energia potencial gravitacional. É por isso que, ao abrir a torneira, a água jorra com força e pressão suficiente para ser lançada a alguns metros de distância. Velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação a outro. Clique nos botões de exemplos para verificar isso. Um helicóptero voando a 160 milhas por hora na mesma direção de outro que voa a 20 milhas por hora. Eles terão uma velocidade relativa de 140 milhas por hora. Se dois helicópteros se aproximam em sentido contrário, a 160 milhas por hora cada um, eles terão a velocidade relativa de 320 milhas por hora. Vento relativo é o vento aparente que sopra sobre um corpo em movimento na atmosfera, geralmente no sentido contrário ao do movimento, e no helicóptero é indiferente se ocorre pelo movimento dele ou do rotor. Saliente-se que este vento é considerado em função do aerofólio e nunca do helicóptero. Além disso, ele sempre fará um ângulo de 90 graus com a sustentação. Acione os botões para ver alguns exemplos do que estamos falando. Se, por exemplo, um helicóptero estiver voando para frente, o vento relativo terá a mesma velocidade do helicóptero no sentido contrário. Se o helicóptero estiver voando para trás, o vento relativo terá a mesma velocidade do helicóptero, mas para frente, ou seja, no sentido contrário. Quando o helicóptero estiver descendo na vertical, o vento será ascendente, na mesma velocidade do helicóptero. Se o helicóptero estiver subindo num ângulo de 30 graus, o vento relativo estará descendo na mesma velocidade do helicóptero e no ângulo de 30 graus. O vento relativo é criado pela movimentação do aerofólio através do ar ou pela passagem do ar pelo aerofólio, ou ainda a combinação destas duas condições. Para o helicóptero, o vento relativo é o fluxo de ar em suas pás. Quando ele está operando em uma condição de vento calmo ou nulo, o vento relativo é causado pelo movimento do rotor através do ar. Quando há vento, ocorre uma combinação deste vento e do movimento do rotor. Num voo horizontal, existe a combinação da rotação do rotor mais o movimento do helicóptero.